Olá, graça e paz. Estamos muito felizes no dia de hoje porque nós estamos iniciando uma nova matéria. Seja bem-vindo, você que é aluno da Escola de Tirano e você que não é aluno e tem acompanhado as ministrações. Nós estamos começando hoje com a matéria O Poder da Oração Certa. Muitas pessoas nos procuram e dizem, mas eu oro há anos, faço campanha, propósito, eu oro, eu tenho uma vida de oração, eu jejum, e por que as coisas não acontecem na minha vida? Não é? A Bíblia explica. Nessa matéria nós vamos aprender o que é de fato a oração do tipo de Deus, os tipos de oração, como orar e como não orar. Então nós vamos começar da maneira correta, orando. E orando da maneira correta, para que essa palavra invada a tua vida. Porque eu declaro e creio que a sua vida nunca mais será a mesma depois dessa matéria. Amém? Ore comigo agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu rendo graças a Ti por minha vida e pela vida de cada um que ouve esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra diz que tudo que eu pedir ao Pai, em nome de Jesus, crendo que já recebi, será assim comigo. Não que eu vou receber, mas que eu já recebi, porque o que te agrada é fé. Logo, Senhor, eu creio, Senhor, que eu já recebi ao pedir o que eu vou te pedir agora. Que essa matéria, que essa palavra venha invadir casas, pessoas, cidades, nações, bairros, comunidades, Pai, que a vida deles nunca mais sejam as mesmas. E a minha também, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro para que eles e eu também não seja somente ouvinte desta palavra, mas praticante. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor vela pelo cumprimento desta palavra e que o Senhor não volta contra ela. A Tua palavra diz que se eu pedir ao Pai, em nome de Jesus, crendo que já recebi, assim será comigo. Pai, eu estou fazendo certinho, do jeito que o Senhor me instrui. Agora cumpre a Tua palavra na minha vida. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Algumas pessoas até os dias de hoje não sabem de fato o que é oração. Acha que oração é você repetir palavras, né, como o Senhor mesmo diz, a respeito das vãs repetições. Acha que oração e reza é a mesma coisa, não é? Quando que na realidade, queridos, a reza é realmente, de fato, você repetir aquilo que você aprendeu durante a sua caminhada, durante a sua vida, não é? E muitas vezes você libera a reza sem saber de fato nem o que você está falando e a sua mente se torna infrutífera. Oração é bem diferente de reza. A oração, ela é relacionamento. É uma conversa, do jeito que eu estou conversando com você aqui, só que ao invés de ser daqui para aí, é daqui para cá. Aleluia, glória a Deus. E não com vãs repetições, mas estabelecendo um diálogo com quem pode, com o Eterno, aquele que pode todas as coisas, irmãos, e é o Deus do impossível e também da maneira correta. Amém? Olha só a definição de fato do que seja oração. A oração, de um modo geral, é o estabelecimento de um diálogo entre o homem e Deus. Entre eu e você é um diálogo. Não é uma conversa, mas entre eu e Deus é oração. Aleluia. Um diálogo entre eu e Deus, daqui para lá, é uma oração. Daqui para aí é somente um diálogo, amém? Ou uma ministração, ou uma conversa, uma pregação, um bate-papo. Mas daqui para lá, uma oração, um diálogo entre eu e Deus, uma oração. Amém? Aleluia. Estabelecimento de um diálogo entre o homem e Deus. A oração é o fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Ele. É um diálogo no qual o cristão aprofunda sua comunhão com o Pai. Veja o que diz o livro de Jeremias, no capítulo 33, verso 3. O Senhor dizendo através do profeta Jeremias, falando para nós, na antiga aliança:
O Senhor diz assim: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nesse versículo nós já aprendemos que é da vontade de Deus, irmãos, anunciar a nós não somente coisas, mas coisas grandes que estão ocultas que nós não sabemos ainda. É da vontade de Deus, queridos, repartir conosco e revelar o mistério que vem sendo revelado, aleluia, através de Jesus, através da palavra, não é? E ele diz como nós adquirimos, irmãos, o conhecimento destas coisas que estão ocultas e nós não sabemos. Como? Invocando a Ele, orando a Ele, se relacionando com Ele. Eu quero aproveitar para ler para você, aqui ainda em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que diz assim, o Senhor dizendo para nós através do profeta: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Queridos, Deus é tão tremendo que ele nem fala assim para dar o fim que eu espero de você, mas o fim que você espera. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que esse sonho na sua vida, ele não vem de você propriamente dito, mas do próprio Deus. Porque nós vamos aprender também nesta matéria, quando o Senhor diz assim, ore para que seja feita a minha vontade na sua vida. Sabe, esse sonho que você tem, esse desejo, se estiver alinhado com a palavra de Deus, eu quero te dizer que esse sonho vem do próprio Deus para a sua vida. Glória a Deus por isso. E o Senhor ainda diz mais, olha, fique tranquilo. Tá tudo bem, porque os meus pensamentos ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. A versão que diz assim, pensamentos estes para te fazer prosperar. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Glória a Deus. A oração, ela também é uma via de mão dupla, através do qual o cristão chega à presença do Pai com seu clamor e este vem ao seu encontro com suas respostas. A oração é um meio de você ir até a presença do Senhor, não é? Como que você vai até Deus? Através das suas orações, através do seu clamor. E através do seu clamor, automaticamente Deus vem até você, trazendo as respostas que você precisa, não é? Algumas pessoas duvidam e acham que não, mas como assim Deus vê um Deus tão distante? Um Deus que mora no céu, e de fato ele mora no céu, a sua morada é o céu, não é a terra, é o estrado dos seus pés, aleluia, ele caminha pela terra, mas a morada dele é o céu, amém? E o Espírito Santo de Deus, o Espírito dele habita entre nós, esse Espírito, uma pessoa que habita em nós, irmãos, e que nos conduz em toda a verdade, como está te conduzindo a ouvir essas ministrações. Não é? Então, queridos, para nós adentrarmos a presença do Senhor, só tem uma forma. Existia duas, não é? Antes havia um véu e que nos separava, não é? Da presença de Deus, depois do pecado. No início do mundo, irmãos, na época de Adão, não existia nada que nos separava de Deus, absolutamente nada. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha estar com Adão, para se relacionar com Adão, para conversar com Adão. Deus não nos fez como marionete, como bonecos, irmãos, fantoches que o Senhor diz assim, vai para cá, agora vai para lá. Não, Deus nos fez, irmãos, a imagem e semelhança dele, amém, aleluia, com livre arbítrio, irmãos, mas por uma obediência, por entender que o melhor caminho é a bênção, quando o Senhor diz assim, está posto diante de ti, a bênção e a maldição, e ele nos instrui, escolhe, pois, a bênção para que você tenha vida e paz. Ele está dizendo assim, olha, você tem livre-arbítrio, está posto diante de ti o mal e o bem, não é? Mas faz o seguinte, me obedece através dessa palavra. Essa palavra é o seu manual, não de sobreviver, mas o modo digno do Senhor, de você viver uma vida abundante, de tal maneira que eu possa dizer, eis aí também um homem segundo o meu coração. Amém, queridos? Glória a Deus por isso.
Então havia esse véu, mas com a morte de Jesus, esse véu que nos separava de Deus, ele foi rasgado através do sacrifício de Jesus na cruz. Glória a Deus por isso. E agora, irmãos, nós temos direito, nós temos como entrar ao trono da graça, na presença do Senhor, através do sacrifício de Jesus e também através da oração e do nosso clamor. Paloma, e por que eu vou a Deus com as minhas orações e Deus vem com resposta? Através desse versículo bíblico eu te respondo isso. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, diz assim: Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O Senhor estabelecendo, o Senhor nos dando uma chave aqui, queridos, de tudo aquilo que nós queremos, que nós necessitamos, que nós desejamos, aquilo que o nosso braço, irmãos, não alcança, aquele lugar onde as nossas pernas não nos levam, que o nosso dinheiro não compra, irmãos. O Senhor está dizendo assim, olha, faz o seguinte, me pede e você recebe. E ele diz mais, olha que coisa tremenda. Por que isso? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de você me pedir e eu te dar? O propósito é para que a vossa alegria seja completa. Que coisa tremenda. Queridos, guarde isso. Se for preciso, Deus cria coisas, irmãos. Se for preciso, Deus cria leis. Deus cria órgão, Deus cria partes do corpo, irmãos, através do dom de maravilhas que está disponível para nós, aleluia. Se for preciso, Ele cria todas essas coisas a fim de que a sua alegria e a minha alegria seja completa. Só para Deus nos ver, irmãos, como filhos alegres e felizes. Se for preciso, Deus cria coisas, amém? Agora, como que nós vamos conseguir todas essas coisas, queridos? Aquilo que nós não conseguimos, que o dinheiro não compra, que a nossa inteligência não compra, que as nossas emoções, de repente, tentam nos paralisar, os medos, não é? Seja lá o que for, querido, uma causa na justiça, uma cura emocional, não é? Uma maturidade, uma sabedoria como esposa, como mãe, como filha, como chefe, como pastor, irmão, como pastora, como líder, como liderado. Não é? Seja lá o que for, como marido, aquilo que você acha, não, isso aqui eu não dou conta, quer seja uma doença, uma enfermidade, não é? Quer seja uma timidez exagerada, o que é demasiadamente impossível para Deus? Nada, absolutamente nada. Ele mesmo falou, se você crê, eu quero te dizer que tudo é possível para você. Tudo é possível ao que crê, diz o Senhor. E como é que nós estabelecemos esses milagres na nossa vida? Através de fé, como você aprendeu na primeira matéria dessa escola, queridos, aleluia. E através de oração, é o que você está aprendendo agora, não é? Seja lá o que for que você precisa, o Senhor está dizendo, me pede. No Evangelho de João, me pede e você receberá, para que a sua alegria seja completa. Esse é o propósito de pedir e de receber, para que a sua alegria seja completa. Amém, queridos? E a passagem que diz que para que o nome do Senhor também seja glorificado. Porque quando nós recebemos do Senhor, quando nós nos movemos no sobrenatural, o primeiro passo é fé, oração, irmãos, e o resultado disso, mover no sobrenatural. Depois disso, nós vamos testemunhar os feitos do Senhor, testemunhar o que é uma vida de oração, e porque vivemos uma vida de oração, nós vemos milagre, e aí nós testemunharemos os feitos do Senhor, e automaticamente vidas serão alcançadas, impactadas com o resultado de uma vida de oração, queridos, aleluia, glória a Deus. Isso é só um ponto. Você vai aprender muita coisa de tudo que você pode adquirir através de uma vida de oração, amém? E as pessoas vão ter também a sua fé edificada, a sua fé aumentada, através do seu testemunho, do que a oração, a obediência e a fé conquistou no reino do Espírito para a sua vida. Além disso, a oração é mais que uma simples comunicação. Deus tem um propósito a realizar, mas precisa que o homem esteja disposto a orar para estabelecê-lo na terra. Esta é uma das funções da oração, preparar um caminho para que Deus realize sua vontade. Assim como uma locomotiva necessita dos trilhos para andar, Deus requer a oração do homem para manifestar a sua vontade.
não é? Deus tem uma vontade para nós, Deus tem uma vontade para o mundo, Deus tem uma vontade para a sua família, para a sua vida, mas para que essa vontade de Deus, que é perfeita, querido, que é boa, agradável e perfeita, seja estabelecida, para que a vontade de Deus, que é vida abundante, seja estabelecida na minha vida e na sua vida, é necessário, a grosso modo falando, um trilho. Não é? E qual é esse trilho, irmãos? Oração. Como eu falei, Jeremias 29:12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Olha o que diz a primeira carta de João, 1 João, no capítulo 5, do versículo 14 ao 15. Aleluia! E esta é a confiança que temos para com Ele. Confiança que temos para com Ele. Qual é a confiança que nós temos para com Ele? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, e a vontade de Deus, ela está expressa onde? Aqui na Bíblia. Então, se pedirmos alguma coisa a Ele, a Deus, segundo a sua vontade, olha aí a necessidade, a importância de conhecer a palavra, irmãos, porque quando você ora a palavra, quando você ora segundo a vontade de Deus, aleluia, segundo a vontade dele, Ele nos ouve. 1 João diz isso. E esta é a nossa confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Em resumo, nos instrui assim, olha, tenha essa confiança. Deixa isso entrar como verdade na sua vida. Tenha essa convicção, essa certeza. Se você pedir a Deus em oração, o que você pedir de acordo com a vontade de Deus, se você estudar a Bíblia, se você buscar o pleno conhecimento desta palavra, com relação a esta área que você precisa de uma intervenção de Deus, irmãos, e você orar da maneira correta, o evangelista, ele está dizendo, o apóstolo, ele está dizendo assim para nós, tenha a certeza. Se você está orando a palavra de Deus, se você está orando alinhado com a palavra de Deus, ou seja, a vontade de Deus, que é a mesma coisa, tenha a convicção de que você vai receber do Senhor isso aí que você está pedindo. Que coisa tremenda! E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém, queridos? Então, renova sua mente com relação a isso. Tenha essa convicção. A Bíblia diz que se eu pedir ao Pai, segundo está na palavra, eu tenho a certeza, eu preciso ter essa certeza, essa convicção de que eu vou receber segundo aquilo que eu estou pedindo. Amém? Isso é uma certeza que Deus nos dá, irmãos, e Deus não mente, Ele vela pelo cumprimento dessa palavra. Sendo assim, é nosso papel conhecer a vontade divina e alinhar a nossa própria vontade a ela, para que nossas orações sejam eficazes e possamos assim alcançar a plenitude da manifestação do propósito de Deus em nossa vida. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar aqui, quando Jesus estava prestes, irmãos, a morrer na cruz. Não é, salvo engano, ali no Getsemane, que Jesus suou sangue, ele estava tão angustiado pelo que viria, irmãos, que ele chegou a suar sangue, não é? Eu não sei se você sabe, mas Jesus passou por tudo que nós passamos, irmãos. Em tudo ele foi tentado, mas nele não achou pecado, não é? Mas naquele momento Jesus se angustiou. Eu acredito que ele sentiu medo, queridos, não é? Porque ele veio como homem também. E naquela hora o homem falou, né? Ele falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não é? A vontade de Jesus ali falou mais alto naquele momento. Não é? Jesus quis retroceder, irmãos. Não é perante o propósito, queridos. E isso pode acontecer conosco. Às vezes nós estamos próximos de alcançar a bênção, de dar um próximo passo, de cumprir o propósito na nossa vida. E nós sentimos medo, nos angustiamos, nos entristecemos, queremos recuar,
não é assim? Mas o fato é que Jesus, ele veio como homem, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. E porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, através de uma vida de obediência, a Bíblia diz que Jesus era submisso aos seus pais em tudo. Jesus era submisso às autoridades, irmãos, mesmo sabendo que aquela autoridade vinha lá do alto, do Pai das luzes, não é, queridos? O próprio Jesus havia concedido essa autoridade. Jesus foi um homem que andou em amor, ele era submisso aos seus pais em tudo, submisso às autoridades constituídas por Deus. Jesus andava fazendo o bem, queridos, curando a todos, aleluia, glória a Deus. Ele de fato cumpriu o que estava escrito nessa palavra, né? Que ele cumpriu o papel dele, o propósito dele. Então, por ele viver essa vida de renúncia, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E por ele ser um homem cheio do Espírito Santo, imediatamente ele disse: mas Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, não é? Irmãos, e aí Jesus cumpriu o propósito, não é? Ele suportou a cruz, irmãos, e salvou, não é? Ele veio para o mundo e salvou todos aqueles que o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, não é? E vai aceitar ainda, não é? Assim nós cremos. Então, queridos, muitas vezes nós temos uma vontade. Às vezes você está com uma causa aí orando. Um exemplo, eu tenho uma casa para vender, um casal que se separou, por exemplo, queridos, e a esposa não quer vender a casa, e o marido quer vender a casa e fica aquele embate, aquele conflito, não é assim? E aí a pessoa ora para que a casa não seja vendida, de repente a casa foi vendida. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Existe uma vontade de Deus que é perfeita para a nossa vida. E nessas ocasiões, nesses casos, eu instruo nos aconselhamentos a pedir a vontade de Deus. Saiba orar da maneira correta, porque você às vezes sofre por antecipação, quando que muitas vezes o que Deus tem para você é infinitamente melhor. O Senhor mesmo falou: olha, o que eu tenho para você, me pede e eu te darei infinitamente mais de tudo que você pede ou pensa, não é? E muitas vezes nós sofremos agarrado àquela coisa ali, sem querer abrir mão, pedindo para Deus, quando que na verdade Deus tem algo melhor para nós. E nem precisa você sofrer. O que você acha de orar da maneira correta? Ore assim: Pai, em nome de Jesus eu te peço, se o Senhor tiver algo comigo nessa casa ainda, que não seja vendida, pode vir quantas pessoas for aqui olhar essa casa e vai ficar nisso aí, não vai sair disso daí, Pai. Mas, Pai, se o Senhor não tiver ainda um propósito comigo neste lugar, que de fato essa casa seja vendida. Pai, eu tenho um amor, Senhor, por essa casa, eu tenho um sentimento por essa casa, não é? Algumas pessoas dão nome a isso, né? Valor sentimental, não é, querido? Mas Deus não se move por isso. Isso eu estou pregando, ministrando para uma pessoa que quer a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus como Jesus quis, porque a vontade dele é infinitamente melhor e maior do que a nossa. Amém, irmãos? Então, a pessoa às vezes sofre ali querendo aquele bem, não é? Se frustra muitas vezes: eu orei tanto, não é? E Deus faz tudo o contrário. Irmãos, Deus, ele continua sendo o seu Pai, bom de amor. Ele sabe o que é melhor para você, não é? Então ore à vontade de Deus. Se desapegue em nome de Jesus. Eu sei que tem hora que não é fácil, irmãos, mas melhor, querido, do que você ter a sua vontade cumprida, é você estar exatamente no centro da vontade de Deus. Porque estando no centro da vontade de Deus, isso vai produzir para você vida e paz. Lembre-se, o melhor lugar é o lugar da obediência. E aí, querido, nesse caso, dentro desse contexto, né, voltando para esse casal aí, digamos então que prevaleceu a vontade do marido e não da esposa que estava orando para que a casa não fosse vendida, não é assim? E aí, de repente, a casa é vendida, a mulher
pega a parte dela, queridos, e continua orando, continua rendendo graças ao Senhor. Pai, muito obrigada. Eu estou sentindo um pouquinho, porque essa casa aqui realmente eu amava ela, mas eu continuo crendo que o Senhor é Deus, o Senhor tem uma vontade melhor para mim, eu não vou ficar me apegando nisso, eu vou avançar porque eu sei que os seus pensamentos são de paz ao meu respeito e que se eu te pedir, o Senhor vai me dar infinitamente mais de tudo que eu peço ou penso. Irmãos, Deus é poderoso para lá na frente preparar uma casa melhor, em um lugar melhor, uma vida melhor, irmãos, aleluia, que glorifique a Deus e que você venha testemunhar isso aí e ganhar muitas vidas para o Senhor, amém? Nos desapeguemos, busquemos estar cheio do Espírito Santo. Aquele negócio que está, sabe, aquele impedimento, aquele negócio amarrado que está causando sofrimento. O que você acha, querido? O que você acha de pensar em outras possibilidades? Confiar no Senhor, que Deus tem o controle da sua vida. Se você está orando, você pode dizer, Deus tem o controle da minha vida. E seja lá o que for, querido, você poderá dizer no final, foi feita a vontade de Deus. Foi cumprida a vontade de Deus e eu me alegro porque a vontade dele é melhor do que a minha. Isso também é uma oração, só que uma oração com ação de graça. Você orar a Deus por tudo que ele já fez, por tudo que ele está fazendo e por tudo que ele vai fazer, se assim você crê. Amém? Glória a Deus, vamos avançar. Oração, um estilo de vida. A oração, ela deve ser um estilo de... Nós devemos adotar isso como estilo de vida, querido. A oração, ela não pode ser somente quando a gente acorda, ou quando a gente vai dormir, ou quando nós vamos almoçar, fazer as refeições e agradecer pelas orações, ou então lá no culto de Santa Ceia, que a gente peca a semana inteira, chega na hora do culto e pede perdão para Deus. Não. Você pode orar em todo o tempo, aonde você estiver. Você pode orar enquanto você está acordado todo o tempo, irmãos. A oração, ela vai além de oratória, queridos, ou orar alto, irmãos, não, em um lugar reservado, não. Você caminhando, você pode estar conversando com Deus, você está orando. Ao tomar banho, você pode conversar com Deus, você está orando. Na fila do banco, lavando uma louça, arrumando a sua casa, querido, você pode estar orando. No seu trabalho, você pode orar baixinho ali, só você e Deus, afinal de contas, a oração é daqui para lá, irmãos, não é daqui para cá. Aleluia, glória a Deus. Você pode orar, eu tenho uma necessidade de orar, mas eu não posso orar nem baixinho, eu trabalho em um determinado lugar e não posso orar nem baixinho, ore no Espírito, queridos. O seu Espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus. Se você creu com o seu coração que Jesus veio para te salvar e você já declarou isso, eu quero te dizer que agora o Espírito Santo habita dentro de você. E o seu espírito, querido, o espírito humano, porque você tem um espírito, esse espírito agora está conectado com o Espírito Santo de Deus. E seja lá o que você pedir para ele, quer seja em voz alta, irmãos, quer seja baixinho, ou quer seja no espírito, eu quero te dizer que Deus vai acolher e vai fazer se assim você crê, amém? A oração é uma atitude para com Deus, um inclinar-se para Ele. É mais do que simplesmente palavras, é um estilo de vida. A Bíblia ordena, em 1 Tessalonicenses, nós aprendemos isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o Senhor nos instrui, orai sem cessar. Meu Deus do céu. Eu volto a dizer, não é só orar quando a gente acorda, ou orar quando vai dormir, não, irmãos. Ele está dizendo, orai sem cessar, não pare de orar de maneira alguma. Oh, glória a Deus. Entre outras palavras, converse comigo sem cessar. Se relacione comigo sem cessar, diz o Senhor. Olha também o que diz Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha o que Deus espera de nós. Uma vida de oração contínua, irmãos, não é? E não somente por nós, mas por todos os santos. Quem são esses santos? Os nossos irmãos em Cristo.
Não é? Esses santos aqui que o Senhor está falando não são aquelas imagens de escultura, querido, que alguns chamam de santo, de santa, não. O Senhor está falando assim, ore por todos os santos. Quem? Os nossos irmãos em Cristo, que era, querido, que o Senhor tirou de uma posição de pecado e agora fez justiça de Deus. Estes aí são chamados de santos no Senhor, amém? Todos os nossos irmãos em Cristo. E não somente isso, não somente orando, mas vigiando também todo o tempo. Porque não adianta a gente andar de qualquer jeito, irmão, infringindo as leis, andando como quem não tem um guia, um pastor, andando de forma irresponsável e está orando. Não adianta. O Senhor Jesus mesmo falou, vigiai e orai. É interessante que vigiai vem primeiro. Então é vigiando, irmãos, na sua vida, pelos santos também e orando em todo o tempo sem cessar. Amém? A oração é o maior privilégio da vida cristã. O conversar com Deus é o maior privilégio da vida cristã. O maior privilégio, nosso maior privilégio é esse relacionamento. Você tem noção? Irmãos, hoje você pode conversar com Deus. Na antiga aliança, as pessoas estavam separadas de Deus por conta do pecado. Jesus não tinha vindo ainda, então as pessoas não tinham esse livre acesso ao Senhor Deus. Porque havia um véu que separava. Então, queridos, quando Deus queria falar com a humanidade, antes de Jesus, por conta do pecado, Deus tinha que levantar um profeta, irmão. Um rei, um sacerdote, um profeta, um juiz, para falar com o povo. Você tem noção? Você orar a Deus e sabe lá quando Deus trazer uma resposta, irmão, para você. Isso podia demorar dias, podia demorar anos, décadas, irmãos, não é? E a Bíblia diz na Antiga Aliança que houve tempos que demorou mais de 100 anos, queridos. O povo clamando a Deus, irmãos, e por conta do pecado, queridos, Deus demorou esse tanto de tempo para responder a esse povo. E quando respondeu, teve que levantar um outro através de uma pessoa para poder falar com o povo. O sacrifício de Jesus, irmãos, nos libertou de tudo isso. Hoje, se eu quiser clamar a Deus aqui, irmãos, Deus pode me responder de várias maneiras. Se Ele não trouxer uma resposta clara para mim, irmãos, no mínimo eu vou experimentar uma graça de Deus, a paz que excede todo entendimento, para que eu possa caminhar mais algumas milhas, até que de fato, irmãos, eu veja a resposta de Deus, eu veja um milagre, eu veja que seja evidente aquilo que eu estou pedindo a Deus aos meus olhos, não é? A Bíblia diz que mesmo que nós pequemos, irmãos, a Bíblia diz assim, olha, se você pecou, confessa e deixa e você alcança misericórdia. Antigamente, antes do sacrifício de Jesus, as pessoas pecavam, irmãos, e sabe lá quando Deus ia trazer uma instrução para o povo, e somente através de um profeta, não é como eu falei aqui, de um rei, de um sacerdote, de um juiz. Hoje não. Se você pecou, querido, você pode entrar para o seu secreto, que não é propriamente um quarto, irmão, mas um lugar entre você e Deus, um lugar de intimidade. Você vai lá e diz, Pai, me perdoa, eu pequei, confessa o seu pecado, querido, entre você e Deus, libera isso. A Bíblia diz que fazendo assim você alcança misericórdia, irmãos. O que é isso? Você volta para o seu lugar de origem. Qual é o seu lugar de origem, irmão? Filho, irmão, assentado com Ele nas regiões celestiais. O diabo, ele pode até te acusar, irmão. A Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite, queridos, mas ele não tem mais poder na sua vida. No dia que você confessa e deixa, você alcança misericórdia e o maligno não te toca e o seu relacionamento com o Pai, querido, volta a ser o que era antes, não é? Em pecado, irmão, de fato, a comunhão é abalada, mesmo porque o Senhor falou, olha, o que faz separação de mim e ti são as iniquidades, são os pecados. O que separa você de mim e eu de você é o pecado, e o salário do pecado é a morte. Contudo, se você repara as brechas, se você confessa, irmão, o relacionamento com Deus, ele é restaurado, ele é reconstruído para a glória de Deus.
Que coisa tremenda, não é? Às vezes nós estamos angustiados, preocupados, amedrontados, desesperados muitas vezes. Nós vamos lá, oramos, clamamos, irmãos, muitas vezes e de repente vem uma paz. Vem uma graça, a paz que excede todo entendimento vem sobre nós, irmãos, aleluia, e nós podemos esperar até o próximo passo, até que tudo se cumpra, amém? O relacionamento com Deus, a oração, não é? Essa arma poderosa é o maior privilégio da vida cristã, e os privilégios trazem sempre responsabilidades. As bênçãos vêm em resposta à oração e as promessas de tudo e todas as coisas são para os que oram. As promessas de tudo, isso é forte. As promessas do Pai, irmãos, é para os que oram. Deus, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Deus sabe de tudo. Como Ele sabia com Moisés, Moisés estava cumprindo um propósito de Deus. No nosso entendimento, não seria mais fácil Deus mandar tudo pronto que Moisés precisava? Não é assim? Às vezes Deus dá uma direção para um pastor implantar uma igreja, não é? Não seria mais fácil Deus mandar já tudo pronto? Todo o som, todos os bancos, o templo pronto, irmão, tudo pronto. Não seria mais fácil? Nós só vamos conseguir tudo isso através de uma vida de oração. Isso é muito forte. Que essa palavra, irmãos, venha estar impregnada no teu espírito e no meu também. E que nunca mais nós venhamos deixar de orar pelos nossos sonhos, que são os sonhos de Deus. Assim eu creio, não é? Então aqui diz assim, Deus tem promessas para nós. Deus tem uma vida abundante para nós, sonhos grandiosos para nós, não é, queridos? Mas para que esses sonhos sejam estabelecidos, nós precisamos orar. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Então, essas promessas, esses sonhos, é só para os que oram. Deus deu ao seu povo a maravilhosa oportunidade de ordenar as suas bênçãos aos outros e a si mesmo. A oração é, portanto, falar com Deus. Comunicação é fazer saber. O que significa comunicação? O que significa o fato de eu comunicar algo para alguém? É isso aqui, ó. Fazer saber. Quando eu comunico algo para Deus, não é? Eu estou fazendo ele saber de algo. Eu estou tornando comum algo. Eu estou fazendo ele participar, não é? E é isso que acontece num diálogo. Eu estou fazendo Deus ser participante dessa causa, eu estou comunicando algo para ele, eu estou fazendo ele saber de algo, irmãos. Aleluia, estou tornando algo comum para Deus. Não é quando eu levo para Deus alguma coisa. Ter comunhão com Ele. Comunhão significa compartilhar uns com os outros os nossos mais profundos pensamentos, anseios e sentimentos. Quando conversamos e nos relacionamos com alguém, somos influenciados e passamos cada dia mais a ter coisas em comum com Ele. Oração é comunhão com Deus, tal como Deus fala ao homem através da palavra e pelo seu Espírito o homem fala com Deus em oração. Nós falamos com Deus em oração e Deus fala conosco no nosso espírito ou através da palavra. Antes de entrar nisso, queridos, aleluia, glória a Deus, eu quero trazer algo para você. Há uma passagem na Bíblia que diz assim, aqueles que confiam no Senhor não temem más notícias, não é? Para nós confiarmos, para nós chegarmos nesse nível de confiar em alguém ou confiar em Deus, nós precisamos conhecê-lo. Não tem como eu confiar numa pessoa sem antes eu conhecê-lo, não é? E para conhecer eu tenho que estabelecer uma relação, um relacionamento com essa pessoa. A mesma coisa é Deus. Como é que eu vou confiar em um Deus que eu não conheço, irmãos? Conhecer esse Deus vai além de dizer assim, não, mas Deus é Deus. Deus pode todas as coisas. Confiar em Deus, conhecer Deus, irmãos, é de fato estudar essa palavra e meditar nela. E você vai entender através dessa palavra como Deus se move sobre todas as coisas. Como você pode confiar num Deus, irmãos, que pode intervir no seu casamento sem saber como ele se move em relação a isso?
sem saber qual é a opinião dele, como ele te instrui em relação a casamento, em relação à criação de filhos, como prosperar, irmãos, como viver o sobrenatural de Deus, como que eu vou confiar em Deus, irmãos, sem conhecer as instruções de Deus para tais coisas. Logo, se eu conheço Deus através da palavra, eu oro com Ele, me relaciono com Ele, irmãos, automaticamente eu passo a conhecer, a confiar nele, porque eu sei como Ele vai julgar as minhas causas. Voltando aqui, o homem fala com Deus através da oração e Deus fala conosco através da palavra e do Espírito. Eu quero te dizer uma coisa, Deus responde a oração. Essa escola, ela é para pessoas que já são cristãs e ela é para quem também não acredita em Deus, não é? Para quem nunca ouviu falar de Jesus, para quem não sabe nada a respeito da Bíblia, essa escola é para você. Aleluia! Mas você pode dizer assim, mas Deus fala comigo, quem sou eu? Deus, né, tão grandioso, está lá no céu e eu aqui tão pequeno. Eu me lembro, queridos, quando eu era pequena, na minha cidade, Natal, eu imaginava Deus, um Deus de morto. Quando alguém morria, era que eu imaginava Deus lá no céu e aquelas almas indo lá para Deus. Nunca que eu imaginaria que Deus um dia pudesse falar comigo, me responder. Irmãos, nós temos testemunhos de que Deus fala. Agora, como que Deus fala? Deus pode trazer uma resposta da sua oração em sonho. Deus pode levantar um profeta para responder uma oração sua, porque ainda existem profetas constituídos por Deus nessa terra. E Deus pode também, queridos, através da palavra, trazer uma resposta. Você tem uma vida de oração, está pedindo algo para Deus. De repente você vai ler a Bíblia e salta, irmãos, da Bíblia a resposta que você tanto esperava. Ah, eu quero tanto ganhar meu marido para o Senhor. E você ora, irmãos, e aí de repente você decide ler a Bíblia e lá está escrito, a mulher ganha o marido em silêncio. Falou, mas em silêncio como eu tenho então que ficar, não ter diálogo com meu marido? Não, queridos. A Bíblia está falando a respeito de uma mulher que ela é rixosa, que ela murmura, que ela reclama de tudo. Essa mulher não vai ganhar o marido. Uma mulher que não dá bom testemunho, irmãos, como que ela vai ganhar o marido para o Senhor? Ao contrário, uma vida de oração, mas de bom testemunho, em amor, ganhando o marido em amor, servindo, querido, com excelência esse marido. Aleluia, sendo responsável, sendo uma mulher de honra, uma mulher honesta, uma mulher de respeito. É assim que você vai ganhar o seu marido também, não é? É só um exemplo, porque a Bíblia, irmão, traz respostas que você precisa no seu cotidiano. Então Deus responde para nós através da palavra e pelo Espírito. Irmãos, Deus também pode trazer uma resposta através da manifestação do Espírito Santo, dos dons do Espírito e também uma resposta no testemunho interior. Você tem uma vida de oração, de repente, vem um comando, irmãos, algo assim, de repente, que você acha que é na sua mente, mas na verdade, veio algo na minha mente de repente, eu acho que é de Deus. Na realidade, não foi na sua mente, foi no seu espírito. Aleluia! Cuidado com esse negócio na mente, porque a Bíblia diz que nós estamos cercados de muitas vozes. E o diabo também fala em suas hostes espirituais, os seus demônios. É necessário que você esteja convicto de que é Deus que fala. Apesar de que, querido, a voz do Senhor ela é inconfundível, ela traz paz. E Deus fala aqui no nosso espírito. Então a oração é, portanto, falar com Deus. É ter comunhão com Deus. O que é oração? Falar com Deus, ter comunhão com Deus, né? Fazer pedidos a Deus, isso também é oração. É pedir a Deus por uma bênção ou expressar-lhe os seus desejos, né? Os nossos desejos, os nossos anseios. Pai, em nome de Jesus, me dá isso. Agora presta bem atenção, aproveitando esse gancho aqui. A Bíblia diz que você vai receber da seguinte forma. Se for um pedido que você for fazer, a Bíblia diz assim, olha, tudo que você pedir ao Pai. Então você quer pedir algo, é ao Pai, em nome de Jesus.
Nós sabemos, irmãos, que temos Maria, uma mulher bem-aventurada, o apóstolo João, Pedro, Paulo, grandes homens de Deus. Mas a Bíblia não diz em momento algum que você vai receber pedindo em nome de Maria, em nome de João, em nome de Paulo, em nome de Pedro. Em momento algum, queridos. Então, quando você tiver um pedido, você quer pedir algo para Deus, é assim: Pai, em nome de Jesus, me concede algo. Me dá algo, Pai, em nome de Jesus? Não é assim, queridos? É o que a Bíblia nos instrui, tá? Fazer petições a Ele também é oração. Olha o significado da palavra petição. Significa clamar por ajuda. Quando fazemos uma petição a Deus, reconhecemos que somos incapazes de satisfazer as nossas necessidades e que estamos na dependência dEle. Lembra quando o Senhor falou, sem mim nada podeis fazer? Pois é, esta causa aí que você não pode fazer é uma causa para Deus. Mas se alegra por isso, porque Deus ama isso. Isso também é fé. Deus quer ser participante nas nossas vidas, irmãos. Deus quer também que nós dependamos dEle. Não murmuremos. É muito mais fácil, nós somos imediatistas. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito, na nossa hora, mas vai ter situações na nossa vida que o nosso dinheiro não vai resolver. As nossas amizades não vai resolver. O nosso jeitinho brasileiro não vai resolver, irmão. Somente Deus vai resolver. E isso é motivo de muita alegria, porque quando você faz assim, você está exercendo fé. E o Senhor mesmo falou, sem fé é impossível me agradar. Quando nós estamos exercendo fé, quando nós estamos na dependência de Deus, quando nós estamos numa situação em que nós não podemos fazer nada, irmãos, nós estamos agradando a Deus, porque nós estamos exercendo fé. Então isso é um motivo de muita alegria e não motivo de murmuração. Amém? E nem de se entristecer também. Quando fazemos uma petição, nós já entendemos isso, né? Nós estamos reconhecendo que somos incapazes, estamos na dependência de Deus. Reconhecer a presença de Deus também é orar a Deus. Porque precisamos entender que estamos falando e alguém está ouvindo, gerando em nós a consciência da presença de Deus, ainda que não vejamos. Não é? Quando eu tenho essa consciência, rapaz, a presença de Deus é real, irmãos. Eu já estou aqui orando a Ele, não é em espírito. O Senhor Jesus, Ele falou assim, olha, quando 2 ou mais se reunirem no meu nome, aí eu estarei presente. Essa convicção, irmãos, a convicção, não. Se Deus falou, Jesus falou, está falado. Eu não preciso sentir, eu só preciso crer. Se Ele falou que tem 2 aqui ou mais reunidos no nome dEle, eu não preciso sentir, eu só preciso crer e considerar a presença de Deus aqui. A oração é, portanto, dar acesso a Deus às nossas vidas. Porque quando fazemos conhecidas as nossas necessidades, pensamentos e sentimentos, estamos dando legalidade a Deus para agir por nós. Quando eu levo para Deus uma necessidade, um desejo, um sonho, um pensamento, Deus não é invasivo, Ele não invade, Ele é educado, Ele diz, olha, eis que eu estou à porta e bato. Ele bate na porta antes de entrar. Ele quer que nós convidemos Ele para ser participante dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos anseios. Nós sabemos quem é invasivo, nós sabemos quem é que vem para roubar, matar, destruir, quem é que quer entrar sem ser chamado. Não é o caso do nosso Jesus, não é? Mas olha que coisa tremenda, irmãos. Quando nós levamos os nossos sentimentos, anseios, desejos, necessidades, nós estamos dando legalidade para Deus agir em nosso favor, para Deus intervir nas nossas causas. Nós precisamos falar, irmãos, para Deus o que nós queremos, não é? Os anjos do Senhor estão para nos servir. O Senhor mesmo falou, a bênção está diante de você. Mas o Senhor quer que nós oremos, clamemos a Ele, querido, para que essas bênçãos sejam evidentes aos nossos olhos. Amém? Glória a Deus! A oração é, portanto, estabelecer a vontade de Deus na terra. Porque quando oramos, estamos abrindo um caminho pelo qual Deus pode manifestar a sua vontade.
Lembra da trilha do trem? Quando nós oramos, nós estamos abrindo um caminho, irmãos, para que Deus venha e manifeste a vontade dele. E não tenha medo, não se preocupe, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, muito melhor do que a minha e a sua. E a vontade de Deus é uma vida abundante, amém? Quando você ora, você também está adorando. Olha só, no livro do Apocalipse, a oração é comparada não só ao incenso, mas também oferecida com incenso. A queima do incenso é um ato de adoração, representando as orações dos santos. Olha o que diz Apocalipse 5:8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Que coisa tremenda. Aleluia! Apocalipse, o livro da revelação, mostra, irmãos, aleluia, a glória de Deus, mostra o céu do Senhor. E lá, irmãos, anciãos, irmãos, aleluia. Esses anciãos segurando taças, irmãos. A Bíblia compara com incenso e diz que esse incenso, irmãos, são as orações dos santos. As nossas orações, irmãos. As nossas orações, o Senhor diz aqui através de Apocalipse, nós aprendemos que estão lá como taças, como incenso, em taças, irmãos, as nossas orações, as orações dos santos perante Deus. Que coisa tremenda, não é? A oração, portanto, é um serviço cristão. A oração pelos irmãos é um serviço muito real prestado a Deus. Quando nós oramos, nós estamos também servindo a Deus. Quando nós estamos orando pelos irmãos, nós estamos servindo a Deus. E sobre isso eu quero que você abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, em nome de Jesus. Lucas 2, no versículo 37. Aleluia! Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederam segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Presta atenção. Versículo 36, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Versículo 37. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Quando você ora, irmãos, pelos irmãos, quando você ora pela igreja, a Bíblia diz que você está servindo ao Senhor. Ana, com 80 e poucos anos, orava, aleluia, e jejuava no templo. E a Bíblia é clara em dizer, servindo a Deus em jejuns e orações, Ana, de noite e de dia. Mas olha só essa frase de um grande homem de Deus. Orar é apresentar uma situação a Deus, ouvir a sua resposta e falar a vontade de Deus, a situação. Oração é trazer o céu à terra. Colossenses capítulo 4, 12 diz assim: Saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações.
para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, querido, olha só que coisa tremenda. A oração é apresentar uma situação a Deus, ouvir sua resposta e falar a vontade de Deus à situação. Oração é trazer o céu na terra. Agora, para finalizar essa aula, querido, olha o que a oração não é. A oração não é implorar um Deus relutante que intervém em nosso favor. A oração não é tentar convencer a Deus de que somos merecedores. Isso não é oração. Oração não é desabafar com expressões de dúvida e incredulidade. Isso não é oração. A oração é a chave para o sucesso da vida cristã. Porém, precisa ser realizada dentro dos padrões divinos para ser eficaz. A oração, irmãos, para ela produzir um efeito na nossa vida, ela tem que estar alinhada à vontade de Deus. Orar à vontade de Deus é algo sobrenatural. E é o que nós vamos aprender nessa matéria. Hoje é o primeiro dia de aula, somente uma introdução. O que vem por aí é algo poderoso, é algo sobrenatural. Você vai aprender sobre a oração em línguas, sobre a oração intercessória, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Você vai aprender sobre oração de entrega, sobre oração unânime, oração uníssona. Oh, glória! Orar a palavra, orar com entendimento. Você vai aprender e entender exatamente quando o Senhor falou a respeito da oração do Pai Nosso. Você vai aprender a tocar o céu para tocar a terra, tocar as suas causas. Você vai aprender a importância de orar pelas autoridades para que você tenha uma vida tranquila e mansa. Você vai aprender a respeito de oração de perdão, oração de petição, aleluia. Oração com súplicas, você vai aprender a respeito de oração com ação de graça. Você vai aprender a respeito de consagração. E você vai aprender, irmãos, a respeito da oração que Deus não ouve. Meu Deus do céu, é muito forte. Fique conosco. É somente o primeiro dia de aula. É somente uma introdução. Porque eu declaro e profetizo que a sua vida com Deus nunca mais vai ser a mesma e a minha também. Amém? Glória a Deus. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse tempo de comunhão contigo e também de oração. Esse tempo em que nós estamos nos enchendo do Espírito Santo, porque estamos falando entre nós, Senhor, com salmo, cântico, hino, e automaticamente estamos nos enchendo do Espírito. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que o nosso relacionamento contigo, o meu relacionamento e dos alunos da escola de Tirano, nunca mais sejam os mesmos, Senhor. Que nós venhamos abrir o nosso entendimento nesse tempo, orar da maneira correta para alcançar o teu coração, para alcançar a tua vontade, porque a sua vontade é perfeita, ela não traz dor, Senhor, ela não traz sofrimento. Afinal de contas, o Senhor falou, eu vim para que você tenha vida abundante. Senhor, é através das suas respostas, através de uma vida de oração que obteremos a tua perfeita vontade, essa vida abundante de graça, essa vida abundante de paz, essa vida abundante de saúde, de comunhão, Senhor, de provisão e de prosperidade, essa vida abundante de filhos, meu Deus, essa vida abundante de vida, aleluia, aleluia, a zoe de Deus, a vida do tipo de Deus em nós. Essa vida abundante de alegria, Senhor, e de vontade de viver, vai ser através dessa vida de oração. Nós alcançaremos o seu coração. Senhor, nós conquistaremos todas as coisas através dessa vida de oração. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, sobre a minha vida e a vida, Senhor, de todos esses, não somente dos alunos da escola, como todos, Senhor, que estão ouvindo essa palavra e todos que ouvirão depois desses dias, Senhor. Aleluia! Eu peço em nome de Jesus. Faz de nós o povo que mais gosta de orar, Senhor.
Que orar não seja um peso, mas seja prazer para nós conversar contigo, Senhor. Nos relacionar contigo. Pai, quem poderá nos parar depois de uma vida intensa de oração? Quem poderá nos parar? Senhor, ninguém vai nos parar. Nós vamos orar de tal maneira, Senhor, não com peso, não como obrigação, mas por prazer. Porque estamos aprendendo que orar é somente conversar contigo, Senhor. É nos relacionar contigo. Nós oraremos de tal maneira que a tua glória vai resplandecer no nosso rosto, como resplandeceu no rosto de Moisés. Ficaremos mais bonitos, porque quando nós oramos com o Senhor, ao Senhor, nós estamos com o Senhor. Olha que revelação tremenda, querido. Quando nós estamos orando a Deus, nós estamos com Ele, irmãos, e não tem como estar com Deus e ficar do mesmo jeito. Lembra de Moisés? Moisés esteve com Deus, irmãos, investiu um tempo precioso com Deus, ao passo que o seu rosto resplandecia. É o que vai acontecer comigo e com você. Quando nós gastarmos mais tempo com Deus do que com homens, nós vamos resplandecer a glória de Deus. Nós vamos resplandecer alegria, resplandecer beleza e paz. E o nome do Senhor, a glória do Senhor será glorificado na nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê a paz. Propague essa palavra, essa mensagem, para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus.